Bom, boa tarde a todas e a todos. É sempre um prazer falar com a sociedade civil. Inclusive, quando o Alan me convidou, eu de início disse que eu não tinha agenda, mas depois, quando eu fui verificar a Rede do Bem e todas as instituições relacionadas, eu realmente fiz todo o esforço para estar aqui e estou muito contente de ter vindo. Então, nós vamos falar rapidamente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, o que nós temos em mente aqui é haver uma certa harmonização de conhecimento. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre os ODS, né? Alguns com um grau maior de profundidade, outros menos. Então, me desculpem se eu vou repetir coisas que vocês já sabem, mas vamos, então, falar desses objetivos globais, né, que têm essa pretensão de mudar o mundo. Eu acredito, nesse momento em que tudo nos puxa para nos dividir, né, para colocar opiniões diferenciadas, eles contra nós, nós contra eles, eu acredito, e é por isso que eu trabalho todos os dias, para que essa agenda seja exatamente o contrário, que seja exatamente aquilo que possa nos unir, né, que possa nos colocar todos numa mesma orientação, uma orientação para que a gente possa ter um mundo melhor, mais justo, inclusivo, para todos e todas em 2030. Eu acredito realmente, se o mundo não for melhor para 2030 para todos e para todas, não vai ser melhor para ninguém. E é por isso que eu trabalho nesse espírito de não buscar o que nos separa, mas sim o que nos une. E é nesse espírito que eu gostaria de começar a minha fala, um pouco fazendo uma retomada do próprio conceito de desenvolvimento sustentável, né? É estranho que muita gente fala de desenvolvimento sustentável, mas geralmente eu acredito que quem trabalha com desenvolvimento sustentável aqui sempre tem aquela referência, né? Ah, lá vendo aquele pessoal que abraça a árvore, né? Pessoal que foca em questões ambientais. E quando você volta nas origens, quando essa terminologia foi criada, que ela surgiu lá na década de 80, no final da década de 80, de um relatório Brundtland, né, o nome de uma ministra da Noruega, nesse relatório a gente tem essa definição, isso aqui é a definição clássica de desenvolvimento sustentável, né? Então, vocês podem ver aqui, né, eu não vou exatamente ler, mas é aquele objetivo que vai atender as necessidades do presente, daquele momento, né, sem comprometer as capacidades das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Essa é a definição clássica. Aí eu pergunto para vocês, aonde que aí tem a palavra ambiental? Aonde aí tem a palavra natureza? Então, é sempre bom frisar que quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, embora eu acho que todos vocês sabem, a gente está falando não só da dimensão de sustentabilidade ambiental, mas a gente está falando de inclusão social e também do desenvolvimento econômico. Bom, como a gente está falando de objetivos de desenvolvimento sustentável, não dá para falar sobre essa agenda, né, sobre esses objetivos, conjunto de objetivos, sem falar sobre o conjunto anterior de objetivos, que é exatamente os objetivos de desenvolvimento do milênio, que eu também acredito que muitos de vocês conhecem, até muitos daqui trabalharam com esses objetivos, né? Então, os objetivos de desenvolvimento do milênio é um conjunto de objetivos que prevaleceu de 2000 a 2015. Né? Essa agenda que foi aprovada em 2000, quando a humanidade então virava mais um milênio e todas as esperanças estavam, né, em ter um futuro melhor, se trabalhou com esse conjunto de 8 objetivos, que estão bem mais enxuto. O foco era, sobretudo, um mais social, né? Ele, sobretudo, uma agenda que pensava, mais do que nunca, combater a pobreza extrema e a fome no mundo. Embora tenha um objetivo 7, que é um objetivo ambiental, um pouco mais difuso, e também o 8, que é de parcerias, boa parte da agenda estava sempre associada a questões mais sociais. Né? Aquele relatório que eu falei, o Brundtland, foi lançado no final da década de 80, e logo em seguida, né, no começo da década de 90, acontece o quê? Acontece uma grande conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente, que era exatamente a Rio 92. E nessa conferência foi a primeira vez que o termo desenvolvimento sustentável ficou mais difundido. E aí o que houve essa associação mais natural e imediata a questões ambientais. E por isso a mídia, etc., começou a propagar essa ideia de que o desenvolvimento sustentável estava ligado necessariamente ao meio ambiente. E por isso as pessoas viam como em separado aquela agenda ambiental que, desde também da década de 90, foi quando o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, criou o quê? O Índice de Desenvolvimento Humano, que foi a primeira vez que se procurou uma visão do desenvolvimento não só focado no econômico. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele procura
contemplar, claro, também a parte econômica, porque a parte de renda é um dos índices que vai fazer essa composição, mas também a parte de longevidade, com isso todas as questões relacionadas à saúde, e a parte de educação. E aí que você vê que desenvolver era muito mais do que ter renda, né? Precisava contemplar outras questões. Mas então, na década de 90, a gente vê, e boa parte de 2000 também, a gente vê esse descompasso, um trilho mais ambiental, que é esse que veio da Rio 92, com esse trilho que era visto como mais social, que era dos ODMs, quer dizer, do Índice de Desenvolvimento Humano, do IDH, e depois dos ODMs a partir de 2000. E quando que há um ponto de inflexão, que esses dois trilhos mais ou menos vão procurar se encontrar? Exatamente na Rio+20, que acontece aqui no Brasil em 2012, né? Que é quando começa a haver toda essa discussão que era fundamental, quando a gente falasse de desenvolvimento que fosse sustentável, que a gente tivesse contemplando não só a dimensão social e ambiental, mas junto com a econômica. Então, essa é um pouco a história de tudo o que aconteceu e por que ficou esses conceitos tão dispersos e que só tem esse ponto de inflexão um pouco bem depois, só em 2012. Mas eu gosto desse slide aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, exatamente porque a gente está num momento difícil no Brasil, onde tudo nos chama para o lado negativo. Na mídia eu só tenho dados pesados, negativos, mortes, número de assassinatos, enfim. Eu não preciso repetir o que vocês estão expostos a toda hora, a todo dia, por qualquer tipo de mídia. Mas eu gosto desse mapa para nos lembrar que o Brasil tem evoluído consideravelmente nas últimas décadas e continua a evoluir. Tá? Esses três mapas, eu não sei se quem está mais longe consegue visualizar, aqui são três datas. Aqui é 1991, 2000 e 2010. Por que eu não tenho dado ainda mais recente? Porque esses dados são censitários, são do censo do IBGE. E, é claro, a gente vai ter outro mapa em 2020 ou 2021, quando os dados do censo estiverem prontos. Mas esse mapa mostra, de forma muito clara, com dados muito científicos, de que o país mudou consideravelmente no espaço de uma geração. Essa configuração que vocês veem aqui, que é um mapa onde a cor vermelha predomina, e o vermelho aqui que significa um índice de desenvolvimento humano muito baixo, e o laranja é baixo, o Brasil em 90 tinha essa configuração. Poucos países africanos hoje têm essa configuração. Então, uma configuração com desenvolvimento muito mais avançado do que isso. Então, veja que a gente tinha uma configuração em 1990, quando algumas das pessoas aqui já eram nascidas, que era pior do que muitos países da África hoje. Mas a evolução é bem rápida, no sentido desse índice, embora as pessoas não percebam. Então, aqui em 2000, a gente já tem uma configuração de um índice mais médio-baixo no Centro-Sul, e alguns pontos de alto ou muito alto, já aqui no Centro-Sul. Obviamente, ainda uma realidade bastante difícil no Norte e Nordeste. E em 2010, uma configuração bastante diferente do país, onde você tem um índice de desenvolvimento médio como predominante, né, no país, e embora o Centro-Sul esteja com um índice até alto e muito alto em muitas das partes. E, obviamente, os grandes bolsões de índices de desenvolvimento baixo, muito baixo, Norte e Nordeste. Se a gente pega os dados, porque eu tenho os dados das grandes capitais, né, das grandes regiões metropolitanas, essa evolução continua. Essa evolução continua. Mesmo recentemente, a evolução continua. Embora nos anos mais recentes a renda tenha caído, ainda assim a longevidade aumenta e a educação aumenta. Então, ainda assim, ele avança. Então, a configuração é para a gente acreditar, continuar acreditando que a gente pode mudar esse país. E eu apresento esse mapa com maior tranquilidade, no sentido de que não colocar que seja um governo, determinado partido. É um histórico de um pedaço da nossa história temporal do Brasil, de uma geração em que a sociedade brasileira teve ganhos consideráveis. Eu acho que é assim que a gente deve ver esse mapa. Bom, então, voltando para 2012, onde eu tinha parado aquela história da inflexão dos dois trilhos, o que acontece em 2012? Aqui apareceu
Tá vendo? Eu falei que eu tinha perdido um slide, ele estava mais para frente. É exatamente uma visualização do que eu falei, né? Eram 2 trilhos que tem esse ponto de inflexão em 2012 para que a gente pudesse ter essa agenda. De 2012 a 2015 acontece a negociação da agenda, né? Dessa agenda que a gente vai falar. Ou seja, é uma agenda que vai buscar uma visão muito mais holística, continuando o legado dos ODMs, com esse grande chamado de não deixar ninguém para trás, que a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, e revisitando o desenvolvimento sustentável com essa visão integrada e equilibrada com social, econômico e ambiental. Bom, o que foi aprovado em setembro de 2015 nas Nações Unidas? Um documento que chama Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Agora, muita gente confunde essa Agenda 2030, a Agenda 2030, com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que quer dizer uma coisa com a outra? Elas não são exatamente a mesma coisa, e esse slide é para exatamente explicar o que acontece. A agenda tem 4 grandes partes. Uma primeira parte, essa parte de visão e de princípios. Essa parte nada mais é do que 2 páginas, que é fundamental a leitura, que é exatamente a nossa estrela guia, né, o nosso norte, aonde que a humanidade pretende chegar em 2030. E aí, essa parte de visões vai falar desses 5 P's, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Todo mundo fala que desenvolvimento sustentável são as 3 dimensões, mas também são 5 P's. E, aliás, eu prefiro essa representação. Que 5 P's são esses? O P de pessoas, a dimensão social, o P de prosperidade, que é a dimensão econômica, o P de planeta, que é a dimensão ambiental, mas nada disso teria sentido sem parcerias, que é quem dá a grande amálgama, né, para que tudo isso possa acontecer. Então, vocês que trabalham com essas temáticas, vocês sabem que parcerias é absolutamente fundamental que a gente possa trabalhar. E outro P que é fundamental, sobretudo nos dias de hoje, é o P de paz. Porque eu acho que cada vez fica mais claro de que sem paz não tem desenvolvimento sustentável, e sem desenvolvimento sustentável não tem paz. E aí, depois dessa parte de divisão dos princípios, ou seja, são refletidos nessa parte da declaração, a gente vai ter um quadro de resultados. Por que é um quadro de resultados? Porque a gente vai ter objetivos, e aí sim, são os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o cerne da agenda, que vai procurar criar instrumentos com objetivos e metas para que a gente possa quantificar o processo de desenvolvimento, ou seja, que a gente possa mensurar o progresso ou não, né, das nossas ações. Depois vai ter uma parte também muito relevante, que é a parte de implementação, os meios de implementação para que essa agenda seja uma realidade. E o que são os meios de implementação? Geralmente as pessoas lembram de dinheiro, recursos financeiros. Mas quem foi gestor ou é gestor aqui, ou gestora, sabe muito bem que só com dinheiro você não faz absolutamente nada. O que é preciso além disso? Claro, dinheiro é importante, recursos financeiros são importantes, mas é importante recursos humanos, capacitação, dados, que é cada vez mais fundamental, né? É um valor cada vez mais fundamental. Todo um ambiente propício, regras claras, enfim, isso tudo é meio de implementação. E é claro que também precisa dessa parte de acompanhamento e revisão, de forma que a gente possa verificar se o progresso está acontecendo ou não, e que a gente possa corrigir o ritmo das coisas. Em 2015, né, não teve só aprovação da Agenda 2030 na cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Teve outras duas conferências, teve outras, mas essas 2 grandes são de absoluta importância. E pouca gente fala. Claro, a COP do clima em Paris, eu acho que todo mundo ouviu falar, que, aliás, teve uma exposição midiática bastante grande, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de mudança do clima, mas vamos falar dessa conferência que pouca gente falou, que é a conferência de Addis Abeba, que aconteceu na Etiópia, de financiamento para o desenvolvimento. O documento resultante dessa conferência, que é um plano de ação, é fundamental, porque o que ele vai dizer? Que toda corpo, digamos, toda instituição, tá, de financiamento no mundo, seja pública ou privada, vai ter que alinhar suas ações em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, isso traduzindo de forma bem prática para vocês é o seguinte: hoje, as instituições públicas ou privadas de financiamento estão fazendo esse alinhamento, e quem não estiver acompanhando esse alinhamento não vai ter mais financiamento, seja público ou seja privado. Isso eu posso assegurar a vocês. E só não está, a fonte ainda não fechou,
para isso, porque as instituições ainda estão se adaptando. Mas, muito em breve, eu posso assegurar que quem não fizer esse alinhamento não vai ter recurso. Mas vamos falar de 3 princípios da agenda que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a parte da universalidade. É muito importante a gente lembrar que essa agenda é universal. Aliás, ela se difere da agenda dos ODMs, porque a agenda dos ODMs era só para os países em desenvolvimento. Aqui a gente tem uma agenda para países em desenvolvimento e desenvolvidos. E ela é relevante para todas as pessoas, em todos os lugares. Eu ouso dizer que não tem um país do mundo que tenha alcançado plenamente o desenvolvimento sustentável. O que a gente chama de país país desenvolvido, geralmente são aqueles países que alcançaram um certo desenvolvimento econômico, ainda assim questionável. Quando eu falo das 3 dimensões, eu posso afirmar que tem um país do mundo que alcançou o desenvolvimento sustentável. Então, esse princípio da universalidade é importante, porque é uma agenda global, mas universalidade não pode se confundir com o quê? Com uniformidade. São 2 conceitos completamente diferentes. E aquele que apregoa uma fórmula única para desenvolvimento no mundo inteiro está dado ao total fracasso. Não tem uma fórmula única de desenvolvimento. As pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, as realidades são diferentes. Então, é por isso que essa agenda, apesar de ser global, ela chama para uma ação local e diferenciada. Outra questão importante da integração é que, além da gente ter esse balanceamento das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, a gente vai ter que aprender a lidar com contradições e sinergias. Eu vou falar um pouquinho disso daqui mais para frente. Mas o princípio fundamental também é esse de não deixar ninguém para trás. E quando eu falo isso, eu levo com extrema seriedade, porque não é simplesmente um slogan motivacional. É realmente a gente pensar nos mais excluídos e nos mais vulneráveis. E para que a gente chegue nos mais excluídos e nos mais vulneráveis, como é que a gente consegue visualizá-los? Estou falando em grandes políticas públicas macro. Tá? Claro que vocês, atuando na base, têm muito mais capacidade de visualizar isso e de atuarem na base. Mas eu estou falando em grandes políticas públicas, a forma de eu visualizar isso é ir além das médias estatísticas. Né? Além das médias, porque as médias estatísticas acontecem grandes distorções. Grandes histórias são escondidas nas médias estatísticas. O que eu estou dizendo com isso? Por exemplo, ontem eu comi e você não. Qual que é a média? É possível a gente chegar numa média? A média da população brasileira de expectativa de vida hoje é 76 anos de idade, correto? A média de vida de uma pessoa trans no Brasil hoje é 34 anos de idade, é menos da metade. Então, as médias escondem histórias, né? Exatamente as histórias daqueles que a gente precisa ter mais atenção. E aí, é por isso que a gente tem que exatamente procurar individualizar todos os grupos desse grande país, né? Esse grande país completamente heterogêneo, miscigenado. E as médias estatísticas vão sempre esconder histórias. Então, questões de gênero, as mulheres ganham 2/3 do que os homens, ainda que tenham uma educação hoje no Brasil superior à dos homens. Uma pessoa negra no Brasil tende a ganhar metade do que uma pessoa branca. Então, todas essas questões que a gente tem que expor, se a gente quer exatamente adaptar e ter políticas públicas para que essas realidades sejam alteradas. Bom, falando dos ODS, eu acredito que vocês conheçam, né, os 17, e eu não vou exatamente entrar em cada um deles. Eu só gostaria de fazer uma reflexão, daqui a pouco, no próximo slide, que essa representação de conjunto de temáticas, e muita gente pergunta, nossa, mas a agenda era tão mais simples com os ODMs, eram 8, agora são 17. Isso aqui nada mais é do que uma representação das grandes temáticas que o mundo tem preocupação. Então, quando a agenda dos ODMs foi aprovada em 2000, o mundo era muito menos complexo do que é hoje. Eu acho que vale lembrar que, em 2000, poucas pessoas tinham celular, e aquelas que tinham tijolões, e eu posso assegurar que um celular conectado na internet ninguém tinha. Se vocês duvidarem da rapidez que o mundo evolui, ou muda, se vocês acharem que a palavra evolução é demais, há 4 anos atrás ninguém tinha, ou até 5 anos atrás, digamos assim, não tinha aplicativo de troca de mensagens. E hoje ninguém sabe viver sem. Então,
esse conjunto de objetivos reflete exatamente uma sociedade que avança, que muda, que se transforma e que tem novos desafios. Então, como eu disse, todo objetivo vai ter suas metas e essas metas vão ter indicadores. Os indicadores, a maior parte deles, são quantitativos exatamente para a gente verificar a evolução. E aí, como eu disse, tudo muda para ficar bem mais complexo, né? Você parte para 8 objetivos dos ODMs, 21 metas para 60 indicadores, para 17 objetivos, 160 metas e 231 indicadores, mas exatamente reflete a complexidade que o mundo vai avançando. Todos os ODMs, tá, têm uma representatividade nos ODS, mas eu posso dizer que alguns novos temas foram incluídos, né? Sobretudo em relação a questões energéticas, de crescimento de emprego, infraestrutura, desigualdade, paz, enfim. Mas todos os antigos ODMs têm uma representatividade nos ODS foram desagregados, alguns deles, né? Foram desagregados em outras temáticas e outros nem tanto. Mas a gente tem lá, como eu disse, a gente tem que usar o legado dos ODMs, a gente não pode esquecer do legado. Agora, o que eu acho que é importante a gente lembrar que os ODS, para orientar a política pública, ele é uma ferramenta poderosíssima de planejamento estratégico, num país que tem muito pouco planejamento, né? Então, é nesse sentido que eu acho que é mais importante a gente lembrar, e, sobretudo, essa frase, que eu acho a frase mais importante da agenda. Os 17 ODS são integrados e indivisíveis. E eu queria muito que vocês, assim, lembrassem dos ODS. Não daquelas 17 caixinhas em separado. A representação que eu acho mais fidedigna, ou que melhor representa, é exatamente esse quebra-cabeça, onde não começa, a primeira peça não tem fim, não tem ordem e pode ser absolutamente orgânico. E eles oferecem isso, esse quadro, que a gente vai poder verificar conexões, né, entre diferentes áreas. Então, essa visão integrada é absolutamente fundamental. Vou dar um exemplo muito próprio aqui a São Paulo, que eu acho que a maioria das pessoas é daqui. São Paulo enfrentou, você sabe melhor do que eu, crise hídrica em 2015. A população foi instada a fazer o quê? Captação da água da chuva. E a população fez muito bem. Então, você pode falar, a população já estava atuando ali, ó, objetivo 6, água e saneamento, meta 6.3, maior uso e eficiência da água. Ok. Mas o que aconteceu? Muita gente não tampou os recipientes de forma adequada. Isso virou o quê? Berçário para a larva de mosquito Aedes aegypti, que 1 ano depois você tem uma grande epidemia de zika, chikungunya e dengue. Então, às vezes, se você não tem essa visão integrada, você fala, atuei aqui no 6, e você está dando um tiro no pé em outro. Então, por favor, essa questão da visão integrada não é só para parecer bonitinho e que a gente está falando de forma holística, etc. Não. Isso aqui é algo que a gente poupa recursos, né, aumenta a eficiência do gasto e tem uma atuação mais focada e com mais resultados. Isso é absolutamente fundamental. A gente mudar esse padrão cognitivo que tudo está separado, quando, na verdade, tudo está, sim, correlacionado. E é assim que eu gosto de ver os ODS, né? Que, aliás, parece muito com o próprio logo da Rede do Bem, né? Essa coisa neuronal, um se conectando ao outro. Cada bolinha dessa é uma meta, tá? Dos ODS. E é exatamente isso. Mexendo aqui, eu mexo em toda a teia, né? Começando por que está mais próximo. Essa ideia de teia, de que a gente possa também ter aceleradores, claro, que se eu mexer na meta de educação, com certeza eu vou estar mexendo na meta de combate à pobreza, né? Então, aonde que eu ponho os meus recursos? Eu ponho os meus recursos não naqueles que estão desconectados ou que têm poucas conexões. Eu vou colocar meu recurso no que está mais conectado, onde eu posso fazer mais diferença. É o que eu chamo de aceleradores. E aí, meu chefe mor, né? Que ele fala essa frase da agenda, que eu acho muito feliz, sobretudo nesse período que a gente está, como eu disse antes, muita gente nos chama para o que nos separa, nos lembra do que nos separa. E ele fala que a Agenda 2030 é a nossa declaração global de interdependência. Eu acho que essa frase é absolutamente feliz. E que a gente tem que ser provocativo, tem que ser visionário e disruptivo para fazer algo diferente, para mudar.
Eu realmente acho que a gente pode impactar não só com essa expectativa de que o Estado vai nos oferecer algo. E eu acho que isso cada vez fica mais claro que é algo ilusório, né? Isso não é só num país como o Brasil, mesmo nos países mais avançados, ninguém pode esperar simplesmente dos governos. Então, aqui uma pesquisa que foi feita das instituições com maior responsabilidade para a implementação dos ODS, as pessoas ainda veem os governos, seja federal, estadual, prefeitura, como os grandes provedores. Mas eu acho que é fundamental a gente ver isso, ó, que tem as empresas, tem as universidades, tem as igrejas, os templos religiosos, as organizações internacionais, as ONGs, investidores sociais, enfim, né, toda uma rede que pode contribuir. E cada indivíduo, porque a partir do momento que você apaga uma luz antes de sair de casa, você também está contribuindo para o ODS 7. Ou com um. Enfim, você, ao longo do seu dia, você está convivendo com todos esses ODS. Aqui, em relação à agenda, a gente está verificando também que tem uma janela de oportunidade para o setor privado e para a geração de negócios que sejam inclusivos. E eu acho fundamental a gente ter essa visão. Eu gosto muito de uma história de um rapaz aqui de Santos, que eu conheci, e que ele morava na região portuária. Na região portuária, ele morava ao lado de uma fábrica que beneficiava crustáceos, ou seja, que limpava camarão, uma fábrica de camarão. Empacotava camarão. E aí, essa fábrica pegava o resíduo, a casca ali, as tripas do camarão, e jogava diretamente no mar, né, contaminando ali a área e contaminando a balneabilidade da praia, um mau cheiro super forte para aquela comunidade também que via ali mais próximo da praia. E isso incomodava aquele rapaz, ele não gostava daquilo. Ele tinha um gato. Aí vocês perguntam, o que um gato tem a ver com essa história, né? Ele descobriu que o gato dele adorava comer casca de camarão. Resumo da história. Esse rapaz hoje tem uma empresa de comida pet, que usa exatamente o insumo, a casca do camarão, que cresce mais ou menos 300% ao ano. E o que ele fala? Ele fala dessa forma: quando eu coloquei a tríplice lente da sustentabilidade, do social, do ambiental e do econômico, eu vi ali uma oportunidade de negócio. Então, acho essa história muito legal, muito simples, né? Que eu acho que todo mundo consegue entender como o desenvolvimento sustentável pode se transformar numa oportunidade. Então, já para terminar, a parte de localização dos ODS é fundamental e a parte de investimentos que seria necessário, de acordo com a Pricewaterhouse, é de 3 a 4 trilhões de dólares por ano no mundo para que essa agenda seja uma realidade. Em relação ao investimento social privado e dos ODS, no mundo, a gente está trabalhando com algo entre 140 bi, né? E no Brasil não chega nem a 400 milhões. E aí a gente sabe que essa parte de investimento social privado tem que avançar. Aqui eu tenho uma distribuição, mais ou menos, da fundação, da Founding Funding, para os ODS, que faz essa distribuição do que tipo de investimento social privado ocorreu nas temáticas, né, que ainda não tinha ODS naquela época, entre 2010 e 2015, a gente vê uma predominância, sobretudo, na parte de ecossistemas de biodiversidade e também na parte do 16, que é a parte de paz, segurança, etc., né? Mas é uma distribuição muito heterogênea, muito desigual. Rapidamente, tem uma rede de filantropia dos ODS que envolve 1.000 organizações em 7 países. Essa rede já começou a se estabelecer no Brasil e tem a plataforma de filantropia que está juntando uma série de institutos e fundações, grandes fundações, procurando fazer um alinhamento dos seus recursos, né, dos seus investimentos para gerar resultados de impacto social de filantropia e relacionados aos ODS. E aqui a parte mais prática da minha apresentação, que o Alan falou do trabalho que está sendo realizado pelo IPEA. O IPEA é nosso parceiro, a gente tem trabalhado muito proximamente com o IPEA há muitos anos, né, por causa do IDH, o IDH municipal, que muitos devem conhecer, e nós trabalhamos com o IPEA exatamente para alinhar o MOSC. O que é o MOSC? É um mapa das organizações de sociedade civil, que eu acho que muitos de vocês conhecem, tá, aos ODS. E aí a gente criou essa plataforma dentro do MOSC, que tem a parte dos ODS, que a gente procura exatamente isso, incentivar a sociedade civil para trabalhar em prol dos ODS e dar visibilidade às organizações de sociedade civil nessa plataforma, né? Acho que o Alan falou que a plataforma dele deve se acoplar, exatamente procurando fazer esse alinhamento.
E esse alinhamento se dá por diversos motivos, né? Porque eu vou ter oportunidades, inclusive, de editais, né? Os editais vão estar ali nessa plataforma e também aquelas instituições vão poder puxar uma base de dados georreferenciado para saber que organização da sociedade civil atua em que lugar. Então, por isso que é muito importante que vocês façam o cadastramento, né? Seja na plataforma do IPE, ou seja, na Rede do Bem, desde que elas se juntem, né? Elas estejam alinhadas para que, cadastrando sua organização, você possa figurar nesse mapa dos ODS. Aí, como é que é feita essa vinculação? Você identifica até 3 ODS principais da atuação principal da organização, mas em relação aos projetos, ou a projetos específicos, você pode identificar ODS e metas relacionadas a cada projeto de forma bastante diferenciada, não só fechando em 3. E aí que eu vou tentar ver se a apresentação passa. Vamos tentar que esse vídeo passe. Esse vídeo é o tutorial de como você cadastra a sua instituição no MOSC. Com isso, a gente pretende fazer um alinhamento não só de intenções, mas de nossas ações, de forma com que realmente cada um possa se apropriar do processo de desenvolvimento, ser um ator desse processo e que todo mundo possa contribuir, que a gente possa ter um mundo melhor, mais justo e mais inclusivo em 2030. Muito obrigado pela atenção.